lá. Eu vou falar uma parte bem inicial sobre conceitos, sobre os princípios. Essa parte, quem já assistiu às aulas anteriores já conhecem, mas a gente vai reforçar aqui alguns conceitos. Então, assim, cuidados paliativos, né, vem do latim essa palavra pallium, que significa manto, cobertor, diz respeito àquilo que cobre, àquilo que protege, àquilo que alivia, e realmente tem esse significado, né, um manto de proteção. Então, pallium, assim, essa palavra ela veio da época das cruzadas, em que os cavaleiros eles usavam aquele manto, né, aquela capa que os protegiam contra as guerras, contra as tempestades, as chuvas. E aí eu coloco, né, eu faço a analogia do manto de Nossa Senhora, né, que independente da religião de cada um, mas a gente sabe do significado desse manto aí, em que se a gente olha para essa figura, a gente vê, né, Nossa Senhora aí com aquele manto, essa capa de proteção que protegiam aí os fiéis, as pessoas contra o mal, né, digamos assim. Então, pode passar, Dani. Eu vou precisar que você fique atenta, porque vai ter horas que vai aparecer algumas coisinhas. Então, assim, pode passar. Então, assim, do Aurélio... acho que deu uma travada. Então, assim, do Aurélio também tem essa questão, né? Do dicionário Aurélio, né? Que pode passar. Não está indo, Carol. Só um segundo, eu vou ter que dar um stop share aqui e vou ter que... Então, só volta, só esse quadro azul aqui do lado direito, só para trazer, né? Que tem o termo no dicionário Aurélio, que cuidados paliativos é uma terapia que serve para aliviar, para acalmar e atenuar, diminuir o mal. Então, é isso que a gente faz nos cuidados paliativos. A gente promove, né? A gente faz uma terapia com o olhar do aliviar, do acalmar, do proteger, tá? Do proteger. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer realmente um tratamento independente do objetivo de curar. Ai, gente, peraí, eu vou desligar esse telefone. Você vai me desconcentrar. Então, assim, é exatamente isso, aliviar o mal, né? Proteger aquele paciente do mal que ele esteja sendo acometido naquele momento. Pode passar. Então, assim, nós temos, então, uma definição pela Organização Mundial da Saúde. Essa definição já foi revisada. Então, cuidados paliativos é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida. Então, o foco nosso nos paliativos é promover qualidade de vida, tá? Independente do tempo de vida. Em cuidados paliativos, a gente não fala em tempo de vida, tá? A gente não fala quanto tempo o paciente tem de vida. Jamais, porque não é esse o objetivo. Nosso objetivo é dar alívio, é dar conforto, é protegê-lo, tá? Só do paciente, não. A gente vai aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. Então, a família, ela também é foco de atenção. De problemas, né? Pacientes que estão enfrentando problemas associados a doenças que ameaçam a continuidade da vida. Que tipos de doenças? Doenças crônicas ou doenças agudas? Né? Nós, como temos aí um rol de pacientes idosos com doenças crônicas, degenerativas, esse é o principal hoje, nosso público-alvo em geral, o paciente idoso. A gente tem aí também pacientes mais jovens, mas o nosso grande pool de público é o idoso, né? Então, assim, pacientes que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de quê? Qual é a nossa ferramenta de atuação? A gente vai prevenir, a gente vai aliviar o sofrimento,
através da identificação precoce. Vejam só, avaliação e tratamento impecável da dor. Por isso que é tão importante nós fazermos a avaliação da dor em todos os pacientes. Independente de que a gente está passando por um processo de auditoria, que a avaliação da dor, ela está entre os pilares principais de qualquer auditoria de qualidade de serviços de saúde, mas a dor nos cuidados paliativos, ela precisa ser identificada e tratada precocemente, de uma maneira impecável. A dor, imaginem só, 90% dos pacientes oncológicos, eles sofrem de dor em qualquer momento da evolução de uma doença. E a gente sabe que também que mais de 50% dos pacientes, eles morrem sem terem a dor controlada. Então, a dor, ela é um dos principais sintomas a serem tratados no paliativo, e outros problemas de ordem física, que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Problemas também de ordem psicológica, social e espiritual. Então, entendam que a dimensão, a complexidade do conceito de paliativos é isso mesmo. A gente vai ter uma atuação múltipla de várias pessoas que formam um time, tá? Então, assim, o médico aqui não atua sozinho, o enfermeiro muito menos, o fisioterapeuta jamais. Então, unidos vamos ter uma atuação interdisciplinar, tá? Em que todos precisam interagir, o fisioterapeuta precisa ligar para o médico, a enfermeira liga para o fisioterapeuta, que liga para o médico. Então, a gente vai ter que fazer uma grande rede interdisciplinar de atuação. Pode passar, Danizinha. Aí, Carol. Tá. Toda hora que entra alguém na sala de aula, trava, aí eu tenho que voltar ao share. Ah, tá bom. Mas no terceiro slide, eu coloquei a imagem de uma árvore, né? E aí eu simplesmente só coloquei aí os pontos fortes no conceito para a gente realmente ter isso como algo bem já fortalecido entre a gente. Então, assim, novamente, imaginem aí, né, essa grande árvore, né, que significa a vida. Então, assim, quem faz cuidados paliativos, a gente vai ter que afirmar a vida como algo realmente o mais importante, a gente vai promover a qualidade de vida, a gente não vai apressar e não vai adiar a morte, a gente vai promover com que esse processo de finitude venha de forma natural, sem adiamento e sem apressar. A gente vai integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado, uma vez que a gente sabe que existe o termo dor total, que foi trazido por Cecily Saunders. Mais à frente a gente pode falar sobre isso, mas a gente precisa ter esse olhar dos aspectos sociais, emocionais e espirituais em relação ao sofrimento humano. A gente vai tratar o indivíduo e a família, a gente vai ter uma abordagem interdisciplinar, a gente vai aplicar para quem a gente vai promover cuidados paliativos? Para qualquer paciente que teve um diagnóstico recente de uma doença crônica, em qualquer estágio da doença. Serão esses pacientes que chegarão para a gente? Não vão ser, né? Não sejamos ingênuos de achar que um paciente que acabou de ter um diagnóstico de um câncer vai chegar para projeto, vamos lá, vamos fazer cuidados paliativos. Não. A gente sabe que existe aí
uma rede de cuidados em que o que chega para a gente é aquele paciente que já tem um nível de dependência física maior, já precisa de cuidados para realizar as atividades de vida diária. Então, esse paciente ele já vai chegar para a gente numa fase mais avançada de uma doença crônica, tá? Mas é preciso a gente trazer esse conceito. Em qualquer estágio da doença, a gente já pode dar uma abordagem paliativa para esse paciente. E a gente tem que atingir e manter o controle de dor e de qualquer outro sintoma que venha gerar sofrimento. Pode passar? E aí eu trago um pouquinho da história, né, dos cuidados paliativos. Vejam essa imagem aqui à esquerda, né? Então, assim, os cuidados paliativos mesmo, né, nos princípios, lá nos primórdios da história, ele começou na Idade Média, na época das cruzadas, em que era comum achar nas hospedarias achar hospedarias nos monastérios, em que os padres, as freiras, elas tinham esses cômodos, né, com camas, e dali fazia, eu tive que tirar por causa do telefone, tá? Porque senão estava atrapalhando aqui. E daí, assim, tinha esses cômodos com essas camas, e as pessoas vinham até os monastérios para poder serem tratados. Quem eram essas pessoas? Eram os moribundos, eram os doentes, eram os leprosos, eram as pessoas que não tinham casas, eram os pobres. Então, assim, essas pessoas, elas adentravam os monastérios e essas pessoas religiosas, na época, elas acolhiam. Então, esse acolhimento fazia já era desde essa época, né? Esse olhar de acolhimento. Então, essas hospedarias, esses locais nos monastérios dedicados às pessoas que tinham essas necessidades. E aí, no século XVII, o padre Vicente de Paula, ele fundou a Ordem das Irmãs da Caridade de Paris e abriu várias casas para cuidar dos pobres, dos doentes e dos moribundos. Em 1902, 5 dessas irmãs de caridade, elas abriram o Joseph Hospice, com 30 camas para moribundos doentes. Então, aqui, né, no século XX, né? No século XX, já havia aqui realmente um conceito um pouquinho mais... o que se aproxima do que é hoje, tá? Então, esses locais com camas dedicadas ao cuidado dos pacientes com doenças já em fases avançadas da vida. Pode passar, Dani. E aqui eu trago para vocês, né, a imagem o que é os cuidados paliativos no século atual, né, em que a imagem, a grande pioneira, quem realmente trouxe a cara dos cuidados paliativos modernos foi Cecily Saunders, em 1967. Cecily Saunders, como acredito eu que muitos já ouviram falar dela, né? A Dani deve saber a biografia dela completa já. A Cecily Saunders, ela era uma equipe de cuidados paliativos numa única pessoa. A verdadeira equipe. É uma verdadeira equipe. Ela era do serviço social, viu, Tuni? Do serviço social, ela era enfermeira e ela fez medicina. Então, quem tinha Cecily Saunders não precisa de mais ninguém, né, numa equipe assim. Então, assim, ela construiu um hospice, né? Então, veja só o termo hospice vem de hospedaria, tá? Então, ela fundou esse grande hospital, essa grande hospedaria para abrigar pessoas doentes, né? Pessoas com dificuldade, que realmente estavam numa fase da vida em que a finitude estava muito próxima.
Nessa imagem aqui à direita é o hospital, é o hospice, né? O St. Christopher Hospice, em 2020. Então, assim, realmente a imagem atual, esse hospice, ele é uma grande referência mundial em cuidados paliativos, tá? E ele é realmente, para quem faz paliativos, conhecê-lo um dia vale a pena. Eu não conheço, quem sabe um dia eu tenho essa oportunidade. Mas realmente foi com Cecily Saunders que veio os conceitos modernos dos cuidados paliativos. Pode passar, Dani. E aí eu trago, né, os princípios de bioética e cuidados paliativos, em que os princípios, eles são o princípio da beneficência, da não maleficência, o princípio da autonomia e da justiça. O conceito da beneficência é que a gente deve evitar que o nosso paciente seja submetido a intervenções cujo potencial benefício seja menor que o sofrimento gerado, tá? E aí, o contrário é o não maleficência, que é evitar intervenções que causem mal e que determinem desrespeito à dignidade. Então, quem trabalha em hospital, né, isso é muito mais... Peraí que eu vou tirar. A doutorinha abriu, né? Aí dá microfonia. Aí a minha voz está dando Peraí que eu vou sair. Como é que eu saio? Assiste com ela, doutora. Assiste com a Carol. Onde eu saio aqui? Eu acho que você só sai da reunião. Vai ter que fechar o Zoom, doutora. Ou a Tininha pode te remover também, se clicar em cima da doutora. Remove aí, Tininha. Pode me remover. Se você achar a caixinha da doutorinha, nos 3 pontinhos tem o remove aí. Leave me. Desculpa aí. Pronto, já deu. Desculpa aí. Doutora Você Márcia. pode, doutorinha, você tem todo o direito. Então, assim, para quem trabalha em hospital, isso é muito mais frequente nós vermos, né? Mas a gente tem casos de home care em quanto os pacientes eles são submetidos a intervenções que não vão gerar benefício, em que o benefício não vai superar o malefício, né? Temos aí alguns pacientes, né? Pacientes com doenças degenerativas que estão até no hospital hoje, porque a gente sabe que não foi dado uma conduta, não foi dado um olhar paliativo receptivo, né? Não foi receptiva a abordagem paliativa pela família. É lógico que paliativos é algo que precisa ser, nessa abordagem, a gente precisa construir uma relação com a família, né? Tem famílias fáceis, porque já é algo que vem ao longo do tempo, e tem famílias que a gente vai ter uma certa resistência. Mas essa abordagem ela precisa ser oferecida para todos, né? E nós, como profissionais de saúde, a gente precisa fazer o registro dessa abordagem. O médico precisa converso sobre medidas invasivas ou não de manutenção de vida. O enfermeiro também precisa descrever sobre a sua terapia, o seu olhar, dizer que foi falado sobre medidas de finitude ou não. Então, assim, o próprio fisioterapeuta também pode ter esse olhar. Então, precisamos registrar essas conversas, essa comunicação que foi feita com a família, tá? O princípio de autonomia respeito à vontade do paciente. A decisão deve ser compartilhada com a família e a equipe. Então, assim, tudo precisa ser participado, né, compartilhado, e a vontade do paciente, ela precisa ser respeitada e precisa ser colocada à frente, né? Então, assim, se a gente tem, né, se o nosso paciente ele tem possibilidade de colocar seus desejos, a gente descreve. E um dia, se esse nosso paciente não tiver mais condições de falar sobre o que ele sente, a gente tem, tá aqui, tá descrito
né? E no momento que ele podia falar sobre os desejos, ele nos colocou isso. Às vezes aparece um parente do outro lado do mundo que não estava acompanhando esse nosso paciente, esse nosso cuidado, e ele chega achando que tem que ser feito todas as medidas, ou seja, está indo contra o princípio da beneficência, da não maleficência e da autonomia. Então, a gente precisa colocar isso para esse familiar novo que chega, trazer ele para o momento presente. E o princípio da justiça, né? Que a gente tem que executar um tratamento justo para o estado da doença atual, né? Então, aqui eu acho que não tem como a gente não falar da nossa época de Covid, em que nós temos muitos pacientes crônicos, né? No estado de dependência maior, e que muitos desses pacientes podem ter uma doença aguda, né? Como a gente está vivendo, e que ele precisa ser tratado. Essa doença aguda, ela precisa ser tratada. Então, é justo que ele receba um tratamento digno para o COVID, né? Então, assim, independente dele estar numa abordagem paliativa, mas se ele tem uma doença que tem possibilidade de cura, que é o que a gente vive hoje, né? Uma pandemia, que é uma doença viral, altamente transmissível, que tem possibilidade de cura, a gente tem que oferecer esse tratamento para o nosso paciente. Lógico que se esse paciente vai para o hospital, fica num ambiente de UTI, é entubado, vai existir um momento de suspensão das terapias, caso não haja resposta clínica, né? Mas oferecer o tratamento digno e justo para uma doença aguda, mesmo o paciente tendo uma doença crônica, isso daí a gente precisa oferecer. Depois a gente pode discutir mais sobre isso, tá? Talvez eu tenha corrido um pouquinho, mas a gente fala mais à frente. Pode passar, Dani. Então é uma faixinha aqui que apareceu agora, que os cuidados paliativos, ele não é abandono terapêutico. É a gente promover terapia digna, correta, naquele momento, tá bom? Então, jamais coloquem para os pacientes que eles estão sendo abandonados, que a gente está precipitando a morte. Não, a gente está oferecendo o melhor tratamento para aquela condição dele. E a gente tem um embasamento dos cuidados paliativos no Código de Ética Médica, né, que foi revisado em 2009, em que, nos casos de doença incurável e terminal, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando-se sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, do seu representante legal. Então, novamente, vem a reforçar que nós devemos todos, né? Aqui tem o Código de Ética Médica, mas vamos entender como Código de Ética do profissional de saúde, tá bom? Em que devemos oferecer todos os cuidados dignos disponíveis, paliativos, sem empreender ações que gerem mais mal do que bem para o nosso paciente. Pode passar, Dani. Então, os cuidados paliativos, ele vem a cuidar da pessoa como seu todo, de uma forma integral, né? Considerando todas as suas necessidades, física, social, espiritual e emocional. Possibilita que a pessoa se despeça da vida com dignidade e elegância, né? Então, todos vão, né? Se a gente for ver, né? Todo mundo um dia vai partir dessa vida. Então, assim, que isso seja feito de uma forma digna, de uma forma justa, de uma forma elegante, né? Que seja da forma com o menor sofrimento possível. E temos que considerar todas essas necessidades da dor total. Pode passar, Dani. E assim, o que acontece? A gente vive um momento de uma tecnolatria, né? Que é a idolatria por todas as medidas tecnológicas relacionadas à saúde.
Então, no século XX, né, o avanço tecnológico na saúde, associado ao desenvolvimento terapêutico de novos quimioterápicos, de novos antibióticos, então fez com que muitas doenças que eram antes consideradas mortais se transformassem em doenças crônicas, né? E isso colabora, sem dúvida, para a longevidade. Por que as pessoas estão vivendo mais? Primeiro, porque elas estão tendo menos filhos, e segundo, porque a gente tem um avanço tecnológico na saúde. Então, essas são essas duas únicas ferramentas que fazem com que o envelhecimento populacional fique cada vez mais maior, tá? E aí, no entanto, né, apesar dos esforços dos pesquisadores acharem que a morte é uma certeza. A morte, ela é uma certeza, ameaça o ideal de cura, porque o que se busca, né, junto à indústria farmacêutica, com a indústria dos equipamentos, dos aparelhos, acha que a gente, né, a cura a qualquer preço, né? Só que a gente, querendo ou não, os profissionais de saúde, eles são, né, iludibriados por essa máquina, né, da indústria da saúde. E a gente não foi treinado, né? Quem recebeu, quem teve aula de cuidados paliativos na faculdade, seja qual faculdade fez. Eu, na medicina, não fiz, não sei se a doutora Márcia fez, não sei se a Daniela fez na faculdade de enfermagem, se vocês tiveram aulas de cuidados paliativos. Não porque não era a gente foi treinado para... Não existia, a gente foi curado para curar, custe o que custar. Olha, até rimou. Então, assim, a gente precisa, hoje, a gente somos obrigados a ter conhecimento sobre paliativos, sobre cuidados paliativos. Né? Então, assim, a gente entender que existe uma máquina, uma indústria que está ali para ajudar, lógico, né? Principalmente os pacientes com doenças agudas, que precisam ter todo esse aparato tecnológico para a vida, mas, por outro lado, a gente tem os pacientes idosos com doenças crônicas, degenerativas, que a gente precisa colocar na balança que preço é esse que a gente vai submeter o paciente a estar dias, semanas, meses numa UTI, sem possibilidade de cura, né? Então, assim, os pacientes fora dessa possibilidade de cura, eles vão se acumulando dentro dos hospitais. Eles vão recebendo assistência inadequada, quase sempre focada numa tentativa frustra de recuperação, utilizando métodos invasivos e de alta tecnologia. O home care, ele vem contra essa maré, né? E a gente precisa levantar a bandeira realmente fazendo com que esse doente que está numa UTI, meses e meses, ele volte para o seu leito original, né? Que ele seja acolhido e cuidado de uma forma mais digna e que a gente consiga promover os cuidados paliativos menos invasivo possível para esse nosso paciente. Pode passar, Dani. Pode passar. Então, o limite, a gente precisa entender qual é o limite, né, entre a obstinação terapêutica e um tratamento razoável. E qual é esse limite? Pode passar. Esse limite é um equilíbrio, né, entre o conhecimento científico, lógico, somos profissionais que jamais vamos deixar de nos atualizar. Jamais. Todo dia eu aprendo uma coisa com a doutora Márcia. Ela traz uma coisa diferente, né? Semana passada tivemos uma aula de antibiótico terapia maravilhosa, em que, né, novas drogas surgem, novos tratamentos surgem e precisamos estar atualizados. Até a Dani, né, pode falar mais de alguns aspectos da enfermagem, mas o que né, a gente precisa se atualizar. Curativos, a gente se atualiza, né, medidas de prevenção de broncopneumonia, como a gente precisa fazer um teste do refluxo. Então, assim, são atualizações,
Mas jamais a gente tem que colocar a atualização científica junto com a humanização, a fim de resgatar essa dignidade da vida, né? E essa possibilidade que, se chegar o momento, essa chance da gente morrer em paz. Pode passar, Dani. Eu trago para vocês... Então, esse aqui, olha, esse aqui é um gráfico que saiu no jornal britânico The Economist, em 2015, e onde eles colocam um ranking, tá? Um ranking de países em que é um ranking de qual lugar onde melhor se morre no mundo, tá? É um ranking de qualidade de morte, tá? Então, assim, eles listaram 80 países em que o país melhor para se morrer hoje é o Reino Unido, tá? Não sei se coincide ou não, por Cecily Saunders ser uma inglesa, né, e os paliativos modernos começarem lá no Reino Unido, mas onde, se alguém quiser morrer bem hoje, no melhor lugar do mundo para se morrer, vai para o Reino Unido. E onde está o nosso país? Onde está o Brasil? O Brasil ele está no 40º. Pode passar dar um... Ô, Carol, só um recado. Tem alguém desenhando na tela. É um Galaxy 7. Por favor, peço a gentileza, ou você sai da sala ou você para de rabiscar a tela. Tá desconfortável, e se eu for tirar esse rabisco, eu vou travar a aula da Carol. Eu peço a gentileza de quem está com esse nome de Galaxy retirar isso, por favor. E fechem os microfones, porque tem gente com o microfone aberto. Gente, a gente precisa da colaboração de vocês. E aí o Brasil está no 42º lugar para se morrer com qualidade no mundo. Imagine enquanto a gente precisa ainda melhorar. No último ranking, em 2010, a gente estava no antepenúltimo lugar, acreditem. Só que em 5 anos a gente subiu do antepenúltimo lugar para o 42º. Quem sabe que se daqui a mais 5 anos a gente vai subir um pouquinho mais. Isso vai depender da gente. Pode passar, Dani. O mundo está envelhecendo. Pode passar, Dani. Então, assim, se a gente for ver nossa estrutura etária ao longo do tempo, né, éramos uma pirâmide em que no topo, no pico dessa pirâmide, eram os pacientes acima de 85 anos, e ao longo do tempo, esse topo, ele está sendo alargado. Então, muito em breve, essa pirâmide ela vai ser invertida. Pode passar, Dani. A estimativa, né, é que a nossa população, ela vai, seremos, né, nas próximas 3 décadas, seremos a 6ª maior população de idosos no mundo, e a esperança de vida ao nascer em 2060 será de mais de 80 anos. Então, todos vamos envelhecer. Como queremos chegar até lá e como queremos ser cuidados no final da vida? Essa é a nossa grande pergunta e a importância de estarmos aqui hoje falando disso. Pode passar, Dani. Então, assim, aqui eu trago um gráfico do IBGE de 2018, em que a gente vê que em 2040 vai haver a inversão. Haverão mais pessoas acima de 65 anos do que jovens até 14 anos. Então, 2040 será um grande marco da inversão da faixa etária da população mundial. Pode passar. Pode passar, isso eu já falei. Então, assim, com o envelhecimento das doenças crônicas não transmissíveis, entre elas as demências, pode passar pode passar, tem umas setinhas aqui, pode passar mais um. Então, assim, muito dessas doenças crônicas, elas vêm com as incapacidades, com a fragilidade, e é uma realidade para nós, profissionais de saúde, termos esse olhar, né, um novo olhar sobre o processo de adoecimento, né? E a gente vai construir
novas perspectivas e técnicas de cuidado, com enfoque nos cuidados paliativos. Pode passar, Dani. Então, assim, eu trago esse papel da equipe, porque isso aqui, isso aqui é fundamental, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. Precisamos ter o cuidado centrado no paciente, tá? Em que médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, nutricionistas, físicos, farmacêuticos, assistente social, familiares, cuidadores, precisa haver essa integração, esse cuidado interdisciplinar, em cujo paciente ele está no centro do cuidado. Tá bom? Pode passar. E aí eu trago aqui, né, que saiu no Diário Oficial, a Lei 17.292, de 13 de outubro de 2020, no mês passado, em que no estado de São Paulo fica instituído a política estadual de cuidados paliativos, em que, se a gente for olhar aqui, eu acredito que vocês vão receber a aula, né? E aí, realmente, tudo o que a gente falou até agora sobre os princípios dos cuidados paliativos está nessa lei. Então, aqui estamos nos resguardados do ponto de vista técnico, científico e jurídico oficial, né? Do valor dessa... Lei 17.290. Eliene, você está com o áudio aberto, por favor, fecha, Eliene. O valor da prática junto com a aula. O valor da prática na nossa vida, né? Na nossa prática, na nossa assistência. Pode passar, Dani. Bom, aqui eu trouxe esse trabalho, acho que desconfigurou um pouquinho na hora da edição, mas eu trago esse trabalho de 2020, falando da medicina integrativa, né, falando, né, se a medicina integrativa ela é um elemento adjunto ou essencial aos cuidados paliativos no paciente com câncer, né? E aqui pode passar, não sei se vai estar coberto, não, mas isso. Então, falando um pouquinho, né, que a medicina integrativa, isso é o que a Projeto preza, né? A gente, é lógico que a gente tem hoje um programa de cuidados paliativos que está integrado à medicina integrativa, como as estratégias integrativas como reiki, cromoterapia, floral, né, o olhar, por exemplo, de um capelão. Então, assim, tudo isso está englobado, a gente tem isso no nosso protocolo, mostrando que a medicina integrativa reduz o sofrimento físico e emocional, melhora o bem-estar de pacientes com câncer e de suas famílias. A medicina integrativa, né, não é apenas uma terapia adjuvante ou item de luxo. Olha só, não é um item de luxo. É um componente essencial ao tratamento de todos os pacientes, independente da fase da doença. Mesmo esse paciente estando em vigência de um tratamento curativo do câncer. E no nosso protocolo temos isso, né? Temos as terapias integrativas e complementares. Pode passar, Dani. Acho que a última. Isso. Eu trago aqui a imagem, né? Uma imagem aqui, né? Essa aqui é a minha avó, era a minha avó, né? Dando um beijinho nela aqui. A minha avó, ela faleceu esse ano, em abril. Ela era uma linda, porque ela não tomava nenhum medicamento. Ela era cuidada pela minha mãe. E ela era independente, apesar de limitações físicas. Mas depois que ela tomou a vacina da gripe, né, dias depois ela começou com um quadro respiratório e minha avó faleceu em seis dias, né, vítima de Covid. E quando eu comecei a fazer um tratamento precoce, mas ela tinha mais de 90 anos, não foi possível salvar, né? O que é o salvar, né? Mas quando a gente está num momento delicado, assim, a gente quer salvar mesmo, a gente quer aquela pessoa viva perto da gente, a pessoa que a gente ama.
Eu fui para lá para tentar ajudar, mas não deu. E eu estava junto quando a minha avó parou de respirar, ela chegou a ficar entubada, parou de respirar, eu estava perto. Naquele momento ali, o meu papel era um papel de neta e não de médica paliativista. Então, quando a minha avó parou de respirar e eu vi a equipe médica fazendo a reanimação cardiorrespiratória, eu olhei para aquilo e caiu em mim o que estava acontecendo. E quando deu 5 minutos de reanimação cardiopulmonar, eu entrei na sala e falei para parar tudo. Então, ali eu sabia que eu precisava daqueles 5 minutos para eu ver o que estava acontecendo, para eu entender o que estava acontecendo, mas depois eu vi que ali era o limite dela. Era o limite dela, o limite da minha família, e ali era a dignidade que eu dei para minha avó. Naquele momento, aqueles 5 minutos de reanimação foram suficientes para eu realmente ver que ali ela tinha partido. Então, quando a gente cuida de alguém, a gente tem que ter esse olhar muito amplo. É difícil. Quando a gente e o enfermeiro que está na casa de um paciente, que cuida dele há muito tempo, um auxiliar, um técnico, que tem aquele apego, aquele amor, a gente não quer perder, mas a gente precisa ter um olhar muito mais... a gente precisa ter um olhar muito mais amplo, de um amor profundo por aquilo, né? E ali, assim, eu trago essa frase para descrever isso, e eu realmente espero que vocês levem isso para a vida de vocês, para a profissão de vocês, para as casas que vocês cuidam. É uma frase de Cecily Saunders. E Cecily Saunders falou o seguinte, que ao cuidar de você no final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você. Respira, Carolzinha. Respira, Flor. Respira que a sua avó está brilhando. Faz parte. Ser humano é isso. Quer que eu leia para você? Leia, Dani. Que me importo até o último momento da sua vida e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Cecily Saunders. É isso mesmo. Então, assim, quando a gente primeiro, assim, somos seres humanos, somos indivíduos, a gente perde pessoas da nossa família, a gente perde os pacientes que a gente ama, mas é isso que a gente tem que estar sempre, a gente precisa estar focado nisso, a gente precisa dar paz, fazer com que eles se despeçam dessa vida em paz. E que a gente promova essa partida com dignidade. Acho que é isso, pode passar. Ô, Carol, tem uma frase da Cecily Saunders que eu acho que coroa tudo isso que você falou e até essa emoção sua também, porque a Cecily Saunders fala que o único sofrimento insuportável é o sofrimento quando ninguém cuida. Sim. Né? Então, assim, Cecily Saunders, eu acho que ela trouxe para a gente uma humanidade, uma sabedoria, que a gente pode usar isso para, a cada passo nosso, com cada pessoa, até da nossa família, ou cada casa que a gente entra para cuidar. Né? Se eu sei que eu ali, como profissional, ou eu como um ser humano, posso aliviar o sofrimento de qualquer um. Eu não preciso ser enfermeira para aliviar o sofrimento de qualquer um. Se eu estou vendo alguém sofrer, e se eu posso me compadecer com aquilo e me colocar na posição de auxiliador, né? Independente da profissão que eu tenho, eu já estou diminuindo a intensidade daquele sofrimento. Então, eu acho muito bonito essa frase da Cecily Saunders, né? O sofrimento insuportável é somente aquele que ninguém cuida.
Então, eu acho que a gente da área da saúde tem uma missão muito maior, porque a gente ainda tem uma formação para isso. Né? Cada curso que a gente faz nos apropria de conhecimentos, então é uma obrigação nossa levar esse auxílio desse sofrimento. A gente pode nunca conseguir tirar ele 100%, mas a gente vai diminuir, a gente vai deixar ele de insuportável em insuportável. Né? Isso já é maravilhoso, isso já é maravilhoso. Acho que a Cicely Saunders deve ter sido uma mulher porreta do caramba, que ela fez enfermagem, aí ela via que as pessoas tinham problemas sociais, ela queria resolver, mas ela não aceitavam a assinatura dela porque ela não tinha formação, ela fez assistência social. Aí, quando ela era enfermeira e assistente social, ela via as pessoas sentirem dores de outras formas, não só dor física, mas outros tipos de dor, e aí ela abriu uma briga com os médicos das instituições que ela trabalhava, porque eles criticavam que ela queria ser prescritora, então que ela fizesse medicina. E a bichinha foi lá e a bichinha fez medicina. Para ela poder cuidar, resolver os aspectos sociais e ainda ser uma prescritora. Então, eu acho que ela foi uma mulher muito porreta e eu acho que vale a pena a gente se inspirar nela para levar o nosso melhor cuidar, sempre. Né? Então, é isso aí, Carolzinha. O próximo slide. Posso dar um pitaquinho? Pode, doutora. Deve. Uma das coisas que às vezes eu chego a conversar com a família e tudo, quando tem muita obstinação terapêutica, assim, às vezes o maior ato de amor é deixar a pessoa partir. Porque às vezes a pessoa se apega de uma tal forma, né, que tem aquele apego. E se você deixar partir a pessoa aí com qualidade, com amor, com cuidado, é o maior ato de amor nesse momento, né? Só esse... É uma das coisas que a gente precisa conversar com as famílias nisso. Tipo. Não é querer que a pessoa fique a qualquer custo. Com muito sofrimento, prorrogar sofrimento. É só um pitaquinho. Perfeito, doutora. Eu aproveitei o pitaquinho da doutora e fui tentar apagar aqui. Agora eu vou ter que recomeçar a aula, porque eu fui tentar apagar os rabiscos aqui que foram feitos. Agora eu vou porque toda vez que eu mexo na tela aqui, eu perde a programação da tela. Deixa eu evoluir aqui. Então, gente, agora a gente vai começar a discutir um caso real que a gente cuidou, muito recente, um caso que foi conduzido pela Sônia enfermeira, que está aqui com a gente, pelo doutor Tiago, que está aqui com a gente. Provavelmente, esse foi um caso completo, que a gente teve assistente social, a gente teve psicólogo envolvido. Vou pedir para vocês, para a gente fazer um pacto aqui, não pode ser dito o nome da paciente, não pode ser dito convênio, a gente quer discutir aqui as situações que aconteceram na casa, mas sem expor ninguém, tá bom? Não é um julgamento. Quando a gente expõe um caso, a gente não está julgando as pessoas envolvidas. A gente precisa ter aprendizado com as situações que não foram favoráveis, tá? Então, eu já conversei com o doutor Tiago no comecinho da aula, porque ele chegou cedo, e se ele estiver aqui nos ouvindo, ele vai poder contribuir também junto com a Sônia, que está aqui com a gente, porque foi um caso que eles conduziram muito bem, tá? Deixa eu só molhar a goelinha. Então, vamos lá. Sônia, a qualquer momento que você quiser falar, tá? Fica à vontade. Como eu fiz o slide, eu vou falando aqui, você vai interagindo comigo, por favor. Então, vamos lá. Foi uma paciente, ela já faleceu, né? Mas uma paciente do sexo feminino, extremamente jovem, 42 anos, casada. Na verdade, ela vivia maritalmente com o companheiro dela há 14 anos, quase 15, mãe de 2 crianças, um menino de 5 e uma menina de 9, advogada, trabalhava numa grande empresa, numa das marcas mais fortes do Brasil, e ela se dizia como cristã. Seus pais são evangélicos, e o marido dela, esse companheiro dela, né, o marido, um bandista, e ela, nos últimos anos, praticava, junto com o marido, a religião da Umbanda também. Então, aqui já aparece para a gente um primeiro reflexo, né, religioso. Ela descobriu o tumor em 2019, né, o diagnóstico dela foi em mês 5 de 19, e logo após o diagnóstico... Aqui tá, eu inverti as frases aqui, gente, desculpa.
ela fez um diagnóstico, ela começou a ter dores de cabeça, tontura, que não passava com nada, e aí descobriram um glioblastoma de fossa posterior, já uma massa extremamente grande e sem chance de ser de ressecção, né? Então, e ela já começou, logo desse período diagnóstico, ela pediu para morar no quintal dos pais, porque eles tinham uma casa, uma edícula, ela pediu para mudar para o quintal dos pais, porque a partir do momento que era inoperável, ela já sabia que o tratamento dela ia ser conservador, né? Não, em nenhum momento foi dito para ela de cuidados paliativos, tá? Então, por isso que eu não posso... esse diagnóstico já deixa ela escancaradamente dentro de um quadro paliativo, mas a família não foi tratado isso com a família. Então, ela já foi morar no quintal dos pais. Esse tumor maligno, esse tumor que ela teve, é o tumor maligno mais frequente no sistema nervoso central de pessoas adultas. E quando ele é descoberto, como foi o dela, que o dela já era 4, o 4 ele é inoperável. Quando esse tumor é descoberto em níveis menores, né, 1, 2 e 3, ele ainda tem alguns ressecção, alguns tratamentos que são feitos. Ela chegou a fazer químio, chegou a fazer rádio, ela teve que colocar uma válvula, porque ela fez um quadro de hidrocefalia. Nesse ínterim, ela fez um quadro de herpes zoster facial. Durante esse processo de quimio e rádio, ela fez um tromboembolismo pulmonar super extenso. E em 25 de maio agora deste ano, ela teve uma internação por pneumonia aspirativa, que evoluiu para o edema agudo de pulmão. Ela já estava tendo engasgos, dificuldade para deglutir, né? E foi nessa internação que a gente conheceu essa paciente. Durante essa internação, foi feita uma ressonância que mostrou que a doença tinha progredido ainda mais, esse tumor tinha aumentado, e já provocava, então, paresia de 6 nervos à direita. Como a gente sabe que o nosso cérebro é oposto, né? Então, esses pares nervosos à direita comprometeram o lado esquerdo do corpo dela, então ela tinha uma hemiparesia à esquerda e uma perda de força muscular à direita. Essa paciente foi conhecida no dia 8 de junho, ela foi avaliada por uma enfermeira nossa. Ela estava, nesse momento da avaliação, né, acamada, sonolenta, pouco colaborativa, muito calma, ela sempre foi muito calma durante todo o período, com voz lentificada, aparentemente uma acuidade auditiva diminuída, já totalmente dependente para as atividades de vida diária. Na ausculta pulmonar dela, ela tinha roncos difusos e a ausculta cardíaca sem alteração. Um abdômen com ruídos hidroaéreos presentes, né, globoso, flácido, normotimpânico, teoricamente o abdômen, né, sem alterações, né, dentro da normalidade. Então, além da hemiparesia à esquerda, né, que ela tinha peles íntegras, membros inferiores e superiores sem edemas, e nesse momento ela tinha um pique em membro superior direito, nesse momento da avaliação. No dia 10, essa paciente foi para casa. A princípio, como ela não foi com enfermagem 24 horas, tá? Ela foi para casa com um PAD menor, que aumentou a partir do segundo dia. Então, ela chegou em casa no dia 10, ela tinha 62 quilos, 1,67 m, com sinais vitais normais, e ela reportou nesse dia, ao chegar em casa, para a enfermeira que fez essa implantação, que a escala de dor dela era 5. Essa é a única mensuração de uso de escala de todo o tratamento dessa pessoa. Quase que eu falo o nome. Combinei com vocês e quase falei. Tá vendo como é fácil? Então, ela referiu essa dor, provavelmente porque ela foi dentro do carro, né? Isso mobiliza o corpo todo, isso provoca um certo desconforto, tá? Mas eu deixo aqui para chamar atenção, porque os sinais vitais são esses 5 sinais, né? PA, frequência cardíaca, temperatura, saturação, dor. A gente não pode esquecer, né, respiração, a gente não pode esquecer que a dor faz parte desse cenário, ela não pode ser negligenciada. E a dor, ela tem que ser mensurada por 100% dos profissionais que entram na casa, seja auxiliar, técnico, cuidador,
médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, todo mundo tem que saber que dor é uma medida que tem que ser avaliada a todo momento. E tem um caso interessante em relação à dor. A gente vai ter uma aula específica disso, mas eu acho que a gente tem que reforçar todas as vezes. A dor, ela é subjetiva. Então, se alguém está me falando que está com dor, eu tenho que acreditar nessa dor e eu tenho que agir sobre essa dor. Eu não posso falar essa pessoa é poliqueixosa, porque se eu acho que ele é poliqueixoso, eu tenho que agir dentro da minha equipe, da equipe que está comigo para a gente tomar outras ações. Mas se existe uma queixa dolorosa, uma referência dolorosa, ela tem que ser tratada 100% do momento. Então, a prescrição médica dela no momento da alta. Ela tinha alergia a cetoprofeno, ela foi para casa com dieta VO, usando líquidos com espessantes, Decadron, dipirona, meropenem, que ela estava concluindo. Aliás, essa é a prescrição médica dela no momento da avaliação, porque para casa ela foi sem pique, porque ela concluiu o meropenem no dia da alta, tá? O pique dela foi sacado, foi passado um novo pique posteriormente. Lexapro, inalação. Ela tinha uma prescrição super curtinha. Qual foi a equipe que foi para a casa dela? Médico semanal, que foi o Dr. Tiago, supervisão de enfermagem, que foi a Sônia, fisioterapia, a princípio, 5 vezes por semana, Silvinha Nutri, acompanhando mensal, a Ciela, assistente social, fez uma visita logo nos primeiros dias, a gente teve a Eliana como psicóloga fazendo acompanhamento semanal, e a gente teve a Débora Fono fazendo sessões 3 vezes por semana. Esse aqui é um caso raro, porque a gente teve apoio da operadora para ter um quadro completo, porque muitas vezes a assistente social e a psicóloga não são aceitas pela operadora, tá? Então, achei interessante trazer também que aqui a gente não conseguiu fazer as práticas integrativas, mas a gente pôde, pelo menos, agir como equipe completa. Na casa, foi colocado a cama, aspirador, ambu, concentrador, cilindro de O2, oxímetro e inalador. Inicialmente, quais foram os riscos assistenciais dessa paciente? Ela tinha um risco de queda considerado baixo, porque ela era acamada, então ela não deambulava, e ela não se mexia, mal se mexia, ela precisava de ajuda até para mobilidade no leito, então o risco de queda baixo. O risco para lesão por pressão, o Braden dela era altíssimo, até por ser 100% acamada, então ela estava o tempo todo precisando ter a pele dela protegida, que as mudanças de decúbito fossem realizadas. Risco de broncoaspiração altíssimo também, até porque essa internação que a gente já conheceu já foi por uma pneumonia aspirativa, então a gente tem o nosso protocolo, né, de broncoaspiração, então ela tem risco para bronco, risco de flebite, porque ela tinha acabado de sacar um pique, então ela ainda podia ter reações naquele membro superior. Tipo de precaução em termos de cuidados de infecção padrão. A metaterapêutica dela de cuidados paliativos era muito nítida para a gente, mas ainda não discutida com a família. A escala PPS dela, que foi feita no momento da implantação, foi avaliado como um 50. E o Edmonton dela não foi feito. Tá? O Edmonton, a escala de performance paliativa, ela dá para a gente mais ou menos o momento onde a doença se encontra. E a escala de Edmonton, que é uma escala de sintomas, que isso a gente tem esses impressos em todas as casas, eu convido vocês a terem a curiosidade de pegar essa escala, lerem essa escala e aplicar. Vocês precisam aplicar. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem pode pegar essa escala, pode ler e pode aplicar. Isso é uma escala para 100% dos profissionais. A escala de Edmonton ela é uma escala de sintomas. A gente avalia sintoma por sintoma. Então, eu preciso aplicar ela em pacientes responsivos. O paciente tem que falar para mim. Né? A PPS não precisa, ela é observacional. Eu consigo fazer observando o meu paciente. A PPS. Agora, a Edmonton, eu preciso ter essa interação com o paciente. E essa paciente que a gente está falando, ela teve lúcida o tempo todo. O tempo todo. Em todos os relatórios da Eliana, psicóloga, todas as anotações de Eliana são de que ela manteve lúcida, consciente e em condições de fazer suas próprias escolhas. Tá? Então, essa escala podia ter sido aplicada nela. Então, fica aí um recado para a gente não deixar passar nas próximas oportunidades.
E aqui só reiterando, como risco assistencial, a alergia do cetoprofeno. Agora, para a gente da enfermagem, né? O que ela tinha como diagnóstico de enfermagem? Ela tinha uma deglutição prejudicada, ela tinha troca de gases prejudicada, porque ela usava O2 no hospital e por causa da pneumonia, então já deixa o pulmão dela com a questão de gases, de troca gasosa prejudicada. Déficit no autocuidado, que ela era 100% dependente para as atividades de vida diária. Mobilidade, mesmo no leito, prejudicada. E a integridade tissular também prejudicada pelo imobilismo, né? Porque ela estava 100% dependente. Se você quiser falar, fica à vontade. Doutor Tiago. Ela foi implantada no dia... Ela não foi sondada para casa. Nesse momento que ela se alimentou em casa, ela sofreu um grande engasgo, começou a ter tosse, ficou com cianose labial e queda de saturação. Então, já foi um corre-corre, né, a partir do momento que ela chegou em casa. No dia 10, ela recebeu a avaliação da fisioterapia, foi onde ficou estabelecido que ia ser 5 vezes por semana, e ela começou a ter, por conta daquele engasgo ali inicial, ela começou a ter sinais de uma nova pneumonia. Então, no dia 11, ela voltou para o hospital referência dela, passou uma sonda nasointeral e já voltou para casa sondada, né? O que, entre aspas, poderia ser questionado, ela sendo paciente de cuidados paliativos, a passagem dessa sonda, mas levando em consideração que a família não tinha ainda tido esse diálogo sobre cuidados paliativos e aos 42 anos dela, com crianças muito pequenas, isso foi feito como melhor medida terapêutica para ela. Tá? No dia 12, ela recebeu a primeira avaliação da psicóloga, né, que já foi percebido nessa avaliação, no relatório, a Eliana já aponta que tinha uma dinâmica familiar difícil. A primeira anotação que a gente tem de uma dinâmica familiar conflituosa veio nessa anotação. No dia 13, ela teve uma piora respiratória, foi pedido a pH, foi feito raio-x, foi indicado enfermagem 24 horas por conta dessa piora dela, iniciado o uso de catéter O2, né, contínuo, e foram solicitados exames dela, junto com um raio-x também, esse raio-x que já tinha sido realizado. E ela já iniciou nessa data com um antibiótico. No dia 13, ela recebeu a visita da assistente social, então, ela chegou em casa dia 10, até em 3 dias ela já tinha sido vista pela assistente social e pela psicóloga, o que é um ponto muito bom para a gente ter tido essa rapidez no início da assistência. Já foi apontado nesse relatório inicial da assistente social que a família tinha tido que fazer uma grande reorganização, tinham problemas financeiros, teve a questão da mudança da casa, teve um distanciamento do marido e dos filhos, né, tinha uma ameaça, já foi percebido que o pai dela já tinha uma postura de liminar contra o convênio, caso fosse tirar a enfermagem 24 horas, né, e ela deixou declarado que existia um conflito aberto entre marido e sogros. No dia 17, durante um processo de aspiração de vias aéreas superiores, teve um trauma interno, né, na narina, onde teve sangramento, mas foi facilmente resolvido. Mas eu quis trazer para vocês porque para mostrar que mesmo quando alguma coisa acontece tem que ser anotado, tem que ser percebido, a gente não pode omitir, né, isso faz parte da assistência. Imagino que ninguém foi lá para fazer de propósito uma aspiração que fosse causar um dano, mas se causou esse dano tem que ser reportado. No dia 22, ela recebeu uma avaliação da Cris, estomaterapeuta, porque voltaram as lesões da herpes zoster na face, elas eram lesões bolhosas, né, com erupção dessas bolhas, crostas endurecidas, escurecidas, e foi entrado com a ciclovir,
E nesse mesmo dia foi percebido que ela tinha uma dermatite atópica na virilha também, na virilha esquerda. E também reportado pelo nosso médico esse relacionamento familiar complicado. No dia 23/6, ela fez um quadro de Itu. Dia 30, um quadro de constipação, onde teve uma interação super legal da Silvinha nutricionista com a fonoaudióloga, onde elas fizeram um ajuste aí de consistência e volume de dieta, numa parceria também muito legal entre elas, para tentar fazer esse ajuste. Né? Ela precisou repassar a sonda nasoenteral no dia 22, porque tinha obstruído. No dia 29, numa nova pneumonia aspirativa, até porque ela estava com dieta mista, o tempo todo ela ficou com dieta mista. Quando ela estava sonolenta, não comia muito veola, recebia mais via sonda. Mas como ela mantinha essa dieta mista, então ela fez um novo quadro de pneumonia aspirativa e foi passado o pique, ela entrou com taso por 7 dias. O Aladi, fecha seu microfone, por gentileza. Obrigada. A partir desse dia, começou a fazer o uso do sugador odontológico para aspirar cavidade oral, porque para evitar que ela ficasse com muita cialorreia, né, ali presente, e isso causasse a aspiração, porque a gente sabe que, independente do alimento, só a saliva é suficiente para fazer pneumonia aspirativa, né, isso não é só o alimento que provoca essa pneumonia. No dia 5, a própria oncologista entrou com meropenem, de 8 em 8, por novo quadro respiratório. E no dia 17, esse quadro respiratório ainda continuava muito comprometido, a gente encaminhou essa paciente para o hospital. Então, assim, eu trouxe aqui, essa paciente ficou com a gente, então, pouquíssimo tempo, foram menos de 3 meses. Mas eu escolhi esse caso porque é um caso que a paciente tinha o tempo todo perfil para cuidados paliativos e não foi proposto para essa paciente cuidados paliativos. E a situação domiciliar, a situação familiar, essa encrenca entre marido e sogros, foi uma coisa preponderante, o que ocasionou uma postura nossa perante ao convênio, de que a gente só poderia voltar com essa paciente para casa se a gente conseguisse ter um ambiente mais aceitável para ela. Essa paciente era extremamente tranquila, calma, não queixava de dor. Tirando aquela escala de dor que foi feita nela no primeiro momento, todas as anotações dos profissionais que estiveram na casa, que quando questionavam para ela a dor, ela não reportava queixa dolorosa, então ela não era queixosa. Mas o que ela se queixava mais era da falta de entrosamento da família. Então, a Carol falou várias vezes para a gente hoje sobre dor total. E eu trouxe esse caso e vou mostrar para vocês aqui o que essa paciente sofreu de dor total. O que a gente pode imaginar? Vamos começar aqui pelo social. Essa paciente era uma advogada, trabalhava numa grande empresa. A partir do momento do diagnóstico, ela teve uma perda social. Por que ela teve uma perda social? Porque de advogada de uma grande empresa que se relacionava com uma série de pessoas, ela passou a frequentar o hospital para fazer exames e já descobriu uma doença sem chance nem de cirurgia. Ela acabou se afastando do trabalho por essa questão de saúde. Ela se afastando do trabalho, o marido dela, engenheiro formado, teve que diminuir o trabalho dele, ele era autônomo, teve que diminuir o trabalho dele porque ele virou cuidador dela. Então, teve uma perda financeira nessa família. E a doença trouxe para ela uma preocupação com o futuro da família. Ela reportou várias vezes para a psicóloga e para a assistente social a preocupação dela com o futuro dos filhos. E a doença trouxe para ela uma dependência, uma enorme dependência, até para ela se virar no leito, ela dependia de pessoas. Né? A dor física que ela teve, embora ela não trouxesse para a gente essas dores físicas, mas a gente sabia que muitos desconfortos ela sentia no corpo dela, né? Muito desconforto. Tem deixa eu ver se eu leio aqui sem querer, porque a gente tem uma referência super bonita não está aqui. Tem uma referência super bonita da psicóloga, onde ela fala que o trabalho dela, o intuito do trabalho dela
era transformar a angústia insuportável dela numa experiência mais suportável, né? Onde ela tinha todos esses problemas, onde ela pudesse tratar tudo isso, né? Para a psicóloga, ela trouxe a questão da ansiedade, né? Ela não, em nenhum momento ela questionou, ou ela disse que ela tinha medo de sofrer. O que ela tinha medo era de morrer e deixar os filhos. Ela tinha medo do que aconteceria com os filhos dela, né? E o grande imbróglio dessa casa foi a questão espiritual. Eu e a doutora Márcia tivemos uma reunião com esses familiares e com o serviço social, psicólogo, a equipe de paliativos do hospital, que ela estava depois, e a gente ficou quase 2 horas, né, doutora? A gente teve nessa reunião lá no hospital de referência dela, e veio para a gente à tona, de uma forma muito gritante, a dor espiritual que essa jovem viveu nessa casa. E é por isso que eu trouxe esse slide aqui, por isso que eu escolhi esse caso para hoje. Porque essa paciente ela não recebeu cuidados paliativos até o momento dessa reunião que a gente teve esse dia dentro do hospital. O nosso intuito era de que a gente queria voltar com ela para casa, sim, mas a gente queria diminuir a dor espiritual dessa paciente. Por que eu digo isso? Porque os pais dela, evangélicos, extremamente evangélicos, não fica aqui um julgamento aos evangélicos, por favor, me entendam. Mas a mãe dela não aceitava, a mãe dela dizia o tempo todo que o câncer dela era um castigo porque ela virou um bandista. O marido dela, quando mudou para a casa dos sogros, não pôde em nenhum momento fazer nenhum ritual da religião dele. Ele não podia nem sequer conversar com essa esposa sozinha, porque os pais achavam que ele fazia mal a ela. A mãe passava óleo ungido até na cama, que o marido e os 2 filhos dormiam, como se fossem curá-los de um grande mal. O pai dessa paciente fez uma procuração que, a princípio, né, ficou nítido para a gente na reunião, de que era uma procuração para dar poderes financeiros, mas ele fez amplos poderes, ele inclusive incluiu o hospital e plano de saúde. Então, ele tirou desse marido que compartilhou com ela esses 15 anos o direito de escolher o que seria feito. E na reunião ele era a única pessoa que entendia o que era cuidado paliativo. O pai não. Então, eu escolhi esse caso porque eu quero mostrar para vocês como que a gente poderia agir nessa situação. A gente quis expor, tanto para o marido quanto para o pai, foi uma pena que a mãe não foi com a gente na reunião, de que a gente poderia sim voltar com ela para casa, mas a gente precisava voltar para casa num molde diferente. Porque quando eu conversava com ela, inclusive lá no hospital, nesse dia da reunião, a verbalização dela era de que ela queria os filhos, o marido e os pais, todos juntos. Era só o que ela queria. Ela já sabia que ela estava morrendo. Ela verbalizava para a equipe lá do hospital que ela sabia que não tinha mais o que fazer. E que o único desejo dela era que todos ficassem juntos. Mas não houve essa harmonia. A gente não pôde voltar com essa paciente para casa. Então, do que eu estava falando para vocês, né? Então, ela teve várias dores sociais, né? A dor psicológica dela... tá aqui, olha. A dor psicológica dela que foi levantada, né? Era da dinâmica familiar, dessa tristeza e desse medo que ela tinha do que ia acontecer com o futuro dos seus filhos. Ela sabia que a doença dela estava progredindo, que ela estava próxima da morte, e ela não verbalizava isso como uma coisa dolorosa, ou com uma coisa culposa, assim, né? Aí eu estou morrendo porque minha mãe acha porque eu mudei de religião. Ela não tinha esse mesmo entendimento. Ela só sabia que era incurável, né? E o objetivo terapêutico aqui, para sanar essa dor psicológica da Eliana, foi de auxiliar a transformar experiências agonizantes em experiências toleráveis, favorecer a manifestação dos desencantos, fortalecendo a possibilidade de transformação, e intervenções que visam a ressignificação de sentimentos, emoções e angústias. Olha que coisa mais linda, gente. Imagina se a gente tivesse conseguido ficar com
essa jovem em casa e ter transcorrido tudo isso, podendo trabalhar esses aspectos com ela e ajudá-la a fazer esse processo de passagem dela junto com os filhos, que era seu desejo. O espiritual dela, muito nítida, né? Que foi essa questão da religiosidade da família e o desrespeito à escolha que ela fez, né? E eu continuo repetindo aqui, não é um julgamento aos pais. Esses pais, eles estavam dentro da convicção religiosa deles, muito certos de que aquilo era o melhor, que era o melhor que ela podia oferecer. Na cabeça deles era uma tentativa de salvamento dessa jovem, né? Então, não é uma crítica, tá? À religião, não é uma crítica ao comportamento dos pais. A intenção deles era o melhor para essa filha, como a intenção do marido também era melhor. O que faltou foi o entendimento, né? Então, Soninha, se você quiser entrar e falar, Tiago também. Esse foi o primeiro caso que a gente escolheu para hoje. Deixa eu tirar o stop share aqui, para poder ver o rosto de todo mundo. E se vocês quiserem abrir os microfones, esse é o momento para a gente poder conversar. Hein, Sônia, você quer... Abre o teu microfone. Só vou lembrar vocês, gente, que a gente não pode falar o nome da pessoa, tá? Mas foi um caso que a gente conseguiu... Oi, Sônia, você abriu? Carol, você quer falar alguma coisa? Tune, quem quiser. Oi. Estamos aí numa possibilidade de diálogo. Tiago quer falar. Oi, Tiaguinho, manda ver. Oi. Então, assim, você já comentou tudo, mas, assim, um caso super difícil, né? Então, a paciente sempre bem tranquila, assim, a gente orava, sabia que poderia ter alguma oportunidade de abordagem, mas por todo esse contexto, a gente não conseguia, sabe? E isso dificultava, dava uma angústia, preocupava muito da parte, não era só difícil só abordar, mas eu até pensava, se a gente abordasse, ficasse tudo bem, eu até ficava assim, nossa, será que vai ficar tudo bem? Eu ficava pensando, sabe? Será que quando a gente vai conseguir unir todo mundo aqui numa conversa, a gente vai conseguir manter isso? Então, assim, um caso complicado, mas... e aí tinha tantas demandas na consulta, e demandas, muitas das vezes a parte clínica era resolvida bem rápida, mas muitas demandas sociais, de um falar de um canto, outro falar do outro, isso que acho que dificultou um pouco. Mas a gente aprende bastante no caso, e foi o que deu para a gente fazer da parte de paliativos, para a gente tentar, mas a gente não conseguiu ter uma conversa. Tiago, ficou muito nítido para a gente lá no hospital, quando a gente conversou, né, doutora? Doutora Márcia e eu ficamos mais de 1 hora lá no hospital, e no hospital também tinha esse mesmo imbróglio, né? Onde os pais pediam para a gente não falar com o marido, onde o marido queria ter a força da condução, mas tinha essa procuração que os sogros usavam o tempo todo, né? E a gente sabe que uma procuração dá poder de escolha, né? Como a Carol estava falando na questão da autonomia, né? Na parte de ética e bioética. Só que a paciente em questão, ela estava lúcida e consciente, tanto é que na reunião a gente chamava várias vezes eles para essa razão, né? Ela está lúcida, ela está consciente. O que ela quer? Vocês já perguntaram para ela o que ela quer? A gente tem que dar essa força para essa voz, né? Mas isso não aconteceu. Desse caso, assim, eu fui no primeiro dia, porque já teve esse desentendimento familiar, né? Porque para nós seria um caso de paliativo, mas no momento, o marido, na conversa com o marido, e depois eu conversei com o oncologista, eles não aceitavam que suspendesse a quimioterapia. Por quê? Ele falou que só ia aceitar o paliativo se depois de terminar esse último tratamento não reduzisse tantos milímetros da lesão, né?
E, assim, segundo a oncologista, diz que eles foram bem agressivos no hospital, de fazer, assim, tumulto mesmo, quando foi abordado a suspensão da quimioterapia e do tratamento. Então, assim, foi uma família que não teve aceitação de paliativo. E tinha aí ali uma luta pelo poder, né? Como nós vimos lá na reunião, de quem teria maior poder de decisão. E uma das grandes dificuldades dessa casa era a questão do alinhamento entre os profissionais, como você citou. Então, sempre estávamos ponto. Eu, doutor Tiago, a Débora, a Silvia Nutri, né? Então, antes da gente dar as respostas, a gente sempre consultava os profissionais, porque tanto ligava o esposo e ligava o sogro, né? O pai da Kélia, para perguntar... Não fala nome, Sônia, por gentileza. Ai, perdão, desculpa. Eu já dei fora também, já dei fora. Você e a doutorinha já deram... Então, a gente sempre procurava manter a comunicação, que foi muito importante, né, nesse caso, porque a gente conseguia falar enquanto profissionais antes de dar um retorno para essa família, né? E foi assim desde o início. Então, o que o doutor Tiago falava, eu falava a mesma coisa, Débora e Silvinha, né? Para quê? Para que ninguém fugisse saísse do nosso controle toda essa situação. Toda essa abordagem, como o doutor Tiago falou, sempre era muito difícil. A gente, em nenhum momento, conseguiu abordar a paliatividade nessa casa, né? Porque nas minhas visitas, eu falava com o pai. Quando eu ia descendo as escadas, o esposo me abordava. Né? Então, assim, eu tinha que ser firme no que eu falava para o esposo e no que eu falava para o sogro, né? Então, esse impasse foi desde o início da implantação. Na implantação foi um pouco difícil, que eu fui implantar. Eu tive que chamar a doutora para me dar suporte nessa casa, porque eu não consegui o meu objetivo só enquanto enfermeira. Tive que ligar para a doutora, perguntar se ela podia ir até essa residência. Nesse dia, ficamos 6 horas dentro dessa casa no total, né? Porque essa família veio sem total apoio do hospital. Veio sem sonda, passou mal, tivemos que implantar essa enfermagem, foi tudo muito tumultuado, né? Ela implantou naquele mesmo dia, aquela enfermagem já teve que virar 24 horas por conta de todo o processo naquele momento da casa, né? Então, assim, ficava naquela briga. Ela está com dessaturação. Vamos esperar mais um pouco para ver se a saturação sobe. Não, mas a saturação, ela está com 85, né? Não, mas vamos esperar, porque senão ela vai viciar. Olha, mas não tem como ela viciar. E aí eu não podia abordar, olha, nós estamos diante de um paliativo. Eu falava, não, tudo bem, vamos esperar mais um pouco, vamos fazer uma inalação, conforme a prescrição, para ver o que acontece. Então, foi assim o tempo inteiro, né? E aí, o que mais, voltando para os filhos, chegava lá, as crianças queriam visitar a mãe, o pai não permitia que as crianças vissem essa mãe. Eu acho que travou o áudio da Sônia. Travou para vocês também? Não, só da Sônia. Travou o vídeo, o áudio dela? Travou. Voltou, Sônia. Tinha travado a sua voz. Voltou. Né? Então, teve um momento que a menina, eu não quero que a menina nem o menino vá visitar essa mãe. Eu falei, pode deixar que eu me responsabilizo no período que eu estiver aqui. Então, foi os dois abraçar aquela mãe, né? Porque no meu coração e no meu ponto de vista, eles não iam ter tanta oportunidade de dar aquele abraço, beijar aquela mãe, né? Então, tudo isso foi muito difícil dentro dessa casa, né? E aí vinha, por um exemplo, a criança não pode dormir com os avós, porque eles amam os avós. Então, tinha um limite para essas crianças também dentro da casa. Eles não podiam ir até determinado ponto da casa, porque o pai não permitia.
né? Então, foi muito difícil essa casa, nesses menos de 3 meses que ficamos na casa, né? Então, era isso que eu queria concluir nessa casa. Perfeito, Sônia. Acho que a Tune tem uma colaboração aí. Então, eu só gostaria de reforçar, né, Dani, o objetivo desse nosso curso, nosso encontro, reforçando a necessidade, principalmente nos cuidados paliativos, da equipe estar falando o mesmo discurso, porque isso é muito importante. Não adianta ir um profissional da equipe multidisciplinar falar uma coisa, a assistente social vai, promete outra, e a psicóloga vai, promete outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, que a gente vai ter aí N outros encontros, e reforçar esse conceito, não só para cuidados paliativos, mas como home care, qualquer home care, entendeu? A equipe tem que estar muito bem entrosada para saber o que vai se falar naquela casa, para não ser jogado um profissional contra o outro. E isso eu tenho como experiência até que acontece nas questões internas junto aos profissionais de enfermagem, tá? Então, muitas vezes os profissionais eles são julgados pelo comportamento de um outro, e a gente sabe muito bem, pela nossa experiência, que cada profissional tem uma técnica e que não existe uma técnica, sendo que ela atende a necessidade, não existe uma técnica única, perfeita. Eu posso ir fazer de uma forma, vai uma outra, faz de uma forma que também é efetiva, não vai criar problema nenhum. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E agradecendo, né? Agradecendo que, graças ao nosso empenho profissional, a parte espiritual foi incluída na determinação do que é saúde pela Organização Mundial de Saúde, que antes era só o bio, psico e o social. Hoje não, incluíram também o espiritual, e a gente viu nesse caso que vocês falaram o quanto o espiritual interferiu na possibilidade de um tratamento mais efetivo voltado aos cuidados paliativos. Então, eu acho que é isso que fica hoje, né, de resumo, para a gente poder refletir para uma próxima aula. Eu só queria fazer uma pergunta. Aonde eu acho a escala de Edmond? Ô, Tune, ela faz parte dos nossos impressos. Eu mando para você depois. Tá É bom. o mesmo impresso que tem a escala, as duas escalas de paliativo que a gente usa. Eu a gostaria PPS. muito de conhecer. Tá bom, daqui a pouco eu mando para você. Em todos nos nossos prontuários faz parte essa escala. Depois eu te mando, porque obrigada, Dani, obrigada a todo mundo. É muito importante que todo mundo... Gente, não tenham medo dos impressos. Por favor, leiam os riscos assistenciais, leiam as escalas. Né? A gente não inventa algo do nada. Né? Peraí que meu gato está chacoalhando o meu notebook. Meu gato está dando cabeçada. Dani, pode me enviar todos os formulários. Os riscos assistenciais e os impressos estão dentro do Educa, dentro do nosso site, mas depois eu te mostro o caminho. Tá E legal. assim, gente, a gente trouxe esse caso para mostrar para vocês que esse caso, a comunicação o atendimento da equipe foi perfeito, teve entrosamento, a gente não teve conversinha. Às vezes a gente tem um comentário infeliz de uma pessoa ou outra, uma interferência. Nesse caso a gente não teve. A gente conseguiu ter todo mundo preocupado ali com a questão familiar, que foi o mais grave, né, percebido. Todo mundo se condoeu pela mesma dor, que era tentar fazer com que essa família se entendesse e atender o desejo dessa paciente, que era só ficar perto dos filhos, do marido, do pai e da mãe. Parece tão pouco, mas a gente não alcançou. Né? Então, assim, às vezes uma equipe bem intencionada, uma equipe sabendo muito bem o que faz, pode dar errado também.
Por isso a importância da gente seguir firme aqui nessa nossa jornada, nessas nossas aulas, para a gente formar um time de profissionais aqui que tenham conhecimento e que tenham experiências para alguns enfrentamentos dentro do domicílio, ou junto com a família, nossa família mesmo, ou com a família de alguém que a gente está cuidando, de que a gente tenha um pouco mais de substrato, um pouco mais de base, para saber qual é a nossa melhor escolha, qual a melhor palavra que a gente pode ter, né? Tem alguns comentários aqui no chat que eu fui olhar, e, se não me engano, Elisângela que escreveu, né, que ela estudou no curso dela era para salvar vidas e não para aprender a dar uma morte digna, e isso foi com a grande maioria de nós, né? Cuidados paliativos é uma coisa muito recente. O primeiro ano que cuidados paliativos foi comemorado no mundo foi 2005, somente há 15 anos atrás. Então, a gente está no momento agora de discutir muito e aprender muito sobre isso, né? Quando eu me formei, há 28 anos atrás, a gente falava muito de atendimento holístico e atendimento humanizado. A minha faculdade tinha isso como um preceito, né? Então, era o que a gente tentava fazer para os pacientes, olhar pelo todo e ter um atendimento humano. Mas cuidados paliativos são noções recentes. Então, vamos aproveitar essa oportunidade da gente discutir, da gente formar esse time, né, de multiprofissionais, onde a gente vai estar cada vez mais habilitado, né? E a Carol emocionou, muitas pessoas comentaram aqui pela emoção da Carol, né? Isso é muito importante. E eu acho, gente, que a gente tem que aproveitar esse momento nosso aqui de emoção e desse olhar mais humanizado, e da gente lembrar que quando a gente entra na casa de um paciente, se o aspirador dele de secreção está sujo, faz parte da minha humanização e do meu olhar cuidadoso limpar isso do paciente. Se eu estou vendo que tem uma escala de dor, eu tenho que questionar esse paciente se ele está tendo dor, porque isso é um olhar humanizado, né? Isso é um cuidado a ser realizado, né? Se eu tenho uma prescrição médica a seguir, eu tenho que seguir essa prescrição médica e ministrar aqueles remédios com todo critério, com todo cuidado, evitando qualquer tipo de erro, porque isso é um cuidado de excelência, né? Um cuidado humanizado, né? Porque a gente acha que entra numa casa, faz uma amizade com a família e aí o cuidado tanto faz. Isso a gente perde o critério de humanização da assistência, né? Se eu estou dentro de uma casa, é porque existe uma pessoa ali que é objeto do meu cuidado. Então, para essa pessoa que é objeto do meu cuidado, eu tenho que estar ali inteiro para ele. E uma coisa muito importante do cuidado paliativo é de que só pode executar quem se sente muito à vontade com ele. Porque o cuidado paliativo, ele está muito próximo da finitude. Pode ser que essa pessoa fique muitos anos em cuidados paliativos, ou pode ser que ela chegue para a gente, como chegou essa paciente, com poucos meses. Ela morreu no hospital 20 dias depois dessa reunião que eu e a doutora Márcia tivemos lá, né? Então, a gente já chegou nessa história nos últimos 4 meses de vida dessa jovem. Então, a gente já chegou no processo de finitude. Então, se é muito angustiante para alguém de vocês viver esse processo de morte, é muito bonito também vocês se posicionarem como, olha, eu não dou conta. A gente tem outros setores na empresa para colocar os profissionais que são ótimos tecnicamente, mas que não dão conta de lidar com isso. Isso é muito bonito que seja assumido, porque o que a gente não quer é trazer sofrimento para a equipe. Essa casa trouxe um sofrimento para a equipe, porque a equipe toda queria resolver essa situação espiritual, essa dor espiritual, esse problema espiritual da casa virou dor física, emocional, social, isso repercutiu trazendo uma dor total da paciente, né? Então, Carolzinha, é com você. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveite também, gente, para a gente poder encerrar. Então, a fala da Dani foi ótima nesse final aí. Eu acho assim, hoje é o primeiro dia, né, de uma sequência de encontros que nós vamos ter. Essa primeira parte que foi trazer, né, para tentar consolidar alguns conceitos que a gente já entendia
mas eu acho importante que cada um depois pegue essa aula novamente e leia e veja, tente assimilar e relacionar com outros pacientes, né? Porque esse caso que foi trazido, sem dúvida nenhuma, né, mostrou assim grandes dificuldades nossas. Mas não é o caso em si aqui que está em discussão, mas é como é que a gente, diante desse caso, como é que a gente pode avaliar os aspectos bioéticos da beneficência, ou seja, de causar o bem, da não maleficência, que é não gerar o mal, da autonomia do desejo do paciente, da autonomia, da justiça, realmente oferecer um tratamento justo. Eu acho que a gente precisa relacionar o caso. É lógico que foi difícil, mas a gente precisa entender que a gente está aqui tentando dar o nosso melhor, como a doutora Márcia aqui falou aqui no pé do ouvido. Então, assim, dar o nosso melhor, tentando sempre nos superar a cada dia, a cada caso, a cada atendimento. A gente precisa ter esse olhar de superação em relação ao caso anterior, né? E outra coisa que eu anotei aqui é que, assim, às vezes os casos em paliativos estão chegando nas casas numa visita de implantação muito cru, né? Então, assim, as enfermeiras que fazem a avaliação dentro do hospital, por favor, não sei quem está aqui, mas avaliem, tenham esse olhar de já na avaliação vocês colocarem alguns aspectos que precisam ser vistos com mais detalhes quando chegar em casa, mas já nos pontuem, né? Se tem questões, dificuldades espirituais no cuidado, se tem sintomas físicos associados, né, as enfermeiras implantadoras, as enfermeiras que fazem a visita de avaliação, questionem a enfermagem de dentro do hospital. Se possível, tentem conversar com o médico para saber se já foi feito alguma abordagem paliativa. Isso para a gente que está recebendo o paciente em casa na implantação é muito importante, para que a gente não chegue nas casas rendidos. Então, a abordagem do paliativo começa com a enfermeira que faz a avaliação intra-hospitalar. Então, assim, vamos fazer uma atenção continuada, desde a avaliação, diante do paciente sair, até esse cuidado que vai se seguir nas casas. Carol, eu até estendo a sua fala dizendo que quem está no administrativo da empresa também faz parte dessa rede, né? Porque quando chega para a gente essa informação de que é um caso paliativo, internamente também, quem vai atender essa família no telefone, quem vai receber possíveis solicitações dessa família, ou solicitações ou queixas, também tem que saber uma forma correta de abordagem, né? Então, eu estendo essa sua... que é uma coisa muito complexa isso, mas eu estendo que é desde a avaliação, porque é lá na avaliação que a gente vai saber, né? Às vezes a operadora nos traz, já é paliativo. Aí todo mundo já está sabendo. Agora, quando a operadora não traz, quando a gente descobre isso, gente, está caindo o mundo aqui, não sei aí para vocês, mas aqui está preto, parece que são 9 horas da noite. Como eu estava dizendo, então é o todo, né, Carol? Todo mundo, é quem está dentro da casa desse paciente, quem está no bastidor também, né? A Vivi, como coordenadora dos físios lá da Bicorpore para a gente, dos fonos também, ela também tem que saber que essa situação é paliativista, porque ela também vai direcionar os físios corretos para essa casa. A HA tem que saber, a Consult tem que saber para direcionar os colaboradores que são preparados para isso, né? A gente trouxe aqui hoje uma casa que a gente teve Cieila como assistente social, a gente teve a Silvia Nutri, a gente teve a Eliana psicóloga, a gente teve um médico incrível que é o Tiago, a gente teve a Sônia, que é a enfermeira mais experiente fazendo a condução do caso. Então, assim, a gente conseguiu ter um time
embora nem todos com formação, mas é por isso que a gente está fazendo essa aula aqui, para todo mundo ter conhecimento, né? Porque o que a gente quer é que toda a nossa equipe tenha conhecimento para todo mundo se sentir preparado. Porque senão a gente entra num processo de angústia pessoal e também nos preocupa que os nossos colaboradores entram num processo de angústia e de dor. A gente quer cuidar de todo mundo. Eu quero cuidar de mim, quero cuidar de quem é da minha família, quero cuidar do meu colaborador, quero cuidar do meu paciente. E imagino que seja assim para cada um de vocês também, né? Ou pelo menos é assim que tem que ser. Eu acho que essas reuniões são tão importantes e para mostrar também a grande maravilha que é a disponibilidade dos profissionais em buscar conhecimento e se aprimorar. Assim como não é todo profissional de saúde que vai vestir a camisa, colocar no peito, sou paliativista, eu quero aprender, eu quero fazer. Não é, e a gente tem que respeitar o profissional que não consegue, que não pode, ou que, enfim, a gente tem que colocá-lo no devido patamar de ação dele da melhor forma possível. Terão famílias também que não vão estar disponíveis para receber os cuidados paliativos plenos. E não podemos nos esmorecer em relação a isso. O importante é a gente tentar fazer o nosso melhor até onde a gente consegue ir, né? Então, se é uma conversa, se toda a abordagem paliativista foi feita de uma forma mais concreta, numa visita no hospital com você e a doutora Márcia, isso já valeu para a gente. Se essa paciente não conseguiu receber em casa por conta de toda a dificuldade familiar e social que o entorno tinha, tudo bem, mas a gente fez o nosso melhor, né? Então, assim, não é todo profissional que vai conseguir e não vai ser toda a família que vai estar disponível a receber. Então, a gente tem que estar bem, assim, atento a isso e não nos frustrar. Sim. Importantíssimo, não nos frustrar. E a gente está aqui como uma rede de apoio, né? E eu quero estabelecer com vocês aqui que a gente seja uma rede de apoio. E quando a gente cita alguém aqui, cita o nome de alguém, a gente não está enaltecendo um e desmerecendo o outro, tá? A gente vai trazer casos aqui de todas as aulas, todos os encontros terão caso. Então, a gente vai trazer pacientes aqui de todos os enfermeiros, onde a gente vai querer a palavra de vocês, então eu vou querer ouvir todo mundo envolvido, porque isso é uma chance da gente montar aqui um time, de fato, que a gente seja uma equipe, de que a gente tenha uma coesão, tá? Então, semana que vem vai ser o caso de outra paciente, que a Sônia já escolheu, uma paciente que também já faleceu. Eu ia falar o nome aqui, mas não posso. A gente tem que ter o cuidado de todo momento não trazer os nomes, mas e cada caso vai ser um desfecho diferente, e graças a Deus, porque temos histórias lindas e temos histórias de aprendizado. A de hoje foi e mesmo quando a história é linda, ela também traz muitos aprendizados.